Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, fechar nossos olhos em oração e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez nesta noite de estudo para tentarmos compreender este momento de aflição em que passamos. Pedimos, Senhor, que tenha a piedade, a benevolência, para que amenize as aflições de cada um que estiver nesse momento passando por momentos difíceis. A espiritualidade amiga, os bons espíritos, suplicamos, rogamos, para que estejam sempre em seu auxílio, Senhor, nos guiando, nos auxiliando, levando a paz, a compreensão e a sabedoria para os nossos corações. Pedimos ainda que nos mantenha sempre inspirados, Senhor, a manter os nossos olhos, os nossos ouvidos abertos para assistirmos e aprendermos cada dia mais os teus ensinamentos. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. É com muito prazer que estamos reunidos aqui mais essa noite para dedicarmos nosso tempo ao estudo, à compreensão da doutrina e dos ensinamentos de Cristo. E essa semana nós vamos concluir a série de 3 textos sugeridos pelo Sérgio para tentarmos fazer uma reflexão e uma compreensão a respeito do momento em que estamos passando, de isolamento social, onde essa pandemia nos indica, nos orienta a mudança de perspectivas, de posturas, de reflexões, Então, o Sérgio sugeriu 3 textos, cada um com seus temas, todos relacionados à questão de doenças, de epidemias, enfim. O primeiro deles foi um trecho da Revista Espírita, chamado Epidemia na Ilha Maurícia. Na semana passada, nós estudamos um capítulo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, chamado Rumo ao Campo. E hoje nós vamos concluir essa série com o último capítulo do livro Evolução em 2 Mundos, também de André Luiz. Também faz parte dessa série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Então, nós estaremos avançando nessa compreensão no dia de hoje, especificamente com esse capítulo Invasão Microbiana, do livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Bem, agora nessa etapa vamos fazer um breve resumo sobre o que André Luiz nos apresenta nessa obra Evolução em 2 Mundos. É uma obra que foi psicografada por Chico Xavier, também integra a série A Vida no Mundo Espiritual. Se não me engano, é a 12ª ou a 13ª obra dessa série, E ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, ela trata especificamente sobre a relação entre as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, com temas como a existência do perispírito, fluido cósmico universal, hereditariedade. Então, nesse trecho do livro, André Luiz nos relaciona os ensinamentos de Cristo à luz de conceitos que fazem parte da nossa doutrina, que a gente utiliza para estar estudando a doutrina, como perispírito, fluido cósmico universal e outros mais. Mas não só isso, ele integra e demonstra a nítida relação entre os dois. Ele não são só... os conceitos doutrinários, eles não estão isolados do ensinamento de Cristo, eles fazem parte do ensinamento de Cristo, e André Luiz meio que desmistifica essa relação entre os ensinamentos de Jesus e os conceitos apresentados durante os capítulos. Na segunda parte do livro, são feitas perguntas e respostas sobre temas variados, sobre matrimônio, sobre divórcio, sobre doenças, sobre aborto, sobre concepção, sobre doenças,
né? Então, todos esses assuntos sempre relacionados a conceitos científicos e ao Evangelho. Então, ele nesse livro, ele vai fazer uma abordagem que vai estar vinculando aquilo que nós entendemos como os princípios da doutrina espírita, que é a associação entre os princípios religiosos ensinados por Jesus e contidos no Evangelho de Cristo, contidos no Evangelho, aos conceitos morais, né, vinculados ao aspecto religioso, bem como os conceitos científicos. Então, André Luiz, nessa obra, ele relaciona essas três esferas que nós estamos tão acostumados a ouvir na doutrina, né, que a doutrina espírita é uma filosofia, utiliza conceitos científicos, utiliza conceitos religiosos, filosóficos. Então, André Luiz, ele nos apresenta a reunião dessas três esferas de uma forma muito didática, né? E conclui justamente essa obra com o nosso tema de estudo dessa noite, que é a invasão microbiana. E o que trata o capítulo Invasão Microbiana? O capítulo começa com uma pergunta muito taxativa de André Luiz, que é a seguinte: a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? É uma pergunta categórica, assim, que não deixa muita margem para dúvidas, né? E André Luiz responde logo no primeiro parágrafo: sim e não. Por que não? Ele está perguntando o seguinte: a invasão microbiana, as doenças, elas podem ter origem, elas estão vinculadas a causas espirituais? E no primeiro parágrafo do capítulo ele já diz que sim e que não. O não ele coloca como as exceções, bem de uma maneira muito pragmática, muito objetiva. Ele diz o seguinte, que existem quadros que são originados, por exemplo, pela falta de higiene. Então, ele está dizendo, sim, existem processos de doença, né, que a invasão microbiana ela vai gerar processos que adoecem o nosso corpo físico, né? Então, ele está dizendo que esses processos eles podem sim ter causas que não são relacionadas à parte espiritual, que é a falta de higiene, a falta de cuidados, né? Eles podem originar doenças, como por exemplo, se você frequenta ambientes insalubres, né, você vai sofrer com as consequências de frequentar ambientes insalubres. Se você ingere substâncias inadequadas, você vai sofrer com as consequências da ingestão de substâncias inadequadas. É isso que ele está colocando, que existem casos em que as doenças têm origem material, né, relacionadas ao tempo presente, ao que nós estamos fazendo nesse momento, no nosso corpo físico. Bem como ele coloca que existem processos de doenças que eles estão relacionados com outro aspecto, que aí sim, que eles têm causas espirituais. E o que ele coloca especificamente sobre isso? Ele diz o seguinte: além de existir esses quadros que são originados por aspectos físicos, ele diz também que existem problemas criados por desequilíbrios e abusos de nossas forças em relação a nós mesmos e aos outros, que geram desarmonia, que geram desarmonia celular. Então, o que isso significa? Que assim, vamos ter, por um lado, desequilíbrios pessoais, a gente vai ter de outro lado perturbações em relação aos outros, que nós provocamos nos outros e que nós permitimos que os outros provoquem em nós. Esses desequilíbrios e essas perturbações, os desequilíbrios que nós criamos, os nossos desequilíbrios pessoais e essas perturbações em relação aos outros, elas vão gerar uma desarmonia celular, né? Então, assim, o indivíduo saudável, ele vai ter seu corpo saudável, vai estar num processo que o André Luiz está colocando aqui de harmonia, né? E um indivíduo que passa por esses desequilíbrios, tanto pessoais quanto em relação aos outros, vai estar num processo de desarmonia celular. E
essa desarmonia celular que vai permitir que doenças se desenvolvam, como câncer, tuberculose, todas as doenças de uma forma geral, elas podem se desenvolver motivadas por essas desarmonias celulares. André Luiz coloca um pouquinho mais à frente que essa desarmonia, ela cria zonas desajustadas que vão estar passíveis dessa invasão microbiana. E essas zonas desajustadas, elas são propiciadas por brechas de vulnerabilidade. Ai, meu Deus, isso parece muito complicado, né? O que ele está colocando? Que quando a gente entra num processo de desequilíbrio, de desarmonia, de perturbação, o nosso corpo e a nossa mente, a gente deve lembrar lá do capítulo Rumo ao Campo, quando André Luiz, Aniceto e seus companheiros viam manchas escuras de bactérias, eles falavam sobre larvas mentais, né, agrupadas, né? Então a gente deve lembrar o quanto que os nossos pensamentos e as bactérias físicas, elas se configuram e são perceptíveis. E se elas são perceptíveis, elas estão, mesmo elas sutilmente perceptíveis por nós encarnados, ou ainda que nós não consigamos percebê-las, né? Os vírus, as bactérias são invisíveis a olho nu, eles são seres microscópicos. A gente não consegue identificá-los sem a existência de aparelhos específicos, né? Mas apesar de nós não conseguirmos enxergá-los, eles estão ali, por isso que a gente tem que ter todos os cuidados necessários, né? Então essas zonas desajustadas, que são motivadas, né, por todos esses desequilíbrios e por todas essas perturbações, elas acabam se materializando de alguma maneira, né? E essa materialização e essa organização dessas zonas desajustadas, elas se adentram em nosso corpo por essas brechas que nós deixamos vulneráveis no nosso corpo. E o que isso significa? Que nós estamos nos vulnerabilizando em relação às doenças. O nosso desequilíbrio de nossas forças estão possibilitando a criação de doenças em nosso corpo. Como a gente falou, essas doenças elas podem ter causas tanto relacionadas ao momento presente, mas de uma forma geral, essas doenças, elas vão estar, em um dado momento, eles colocam o seguinte, eu vou achar aqui, em um dado momento, todos os reflexos, a maneira que nós reagimos às doenças, elas estão relacionadas ao todo o nosso histórico quanto espírito, não ao espírito dessa encarnação, não em relação a nós, essa encarnação presente, mas a maneira que nós reagimos às doenças, elas também estão suscetíveis a todo o nosso histórico de encarnações. E de que maneira que isso se dá? Isso se dá através do nosso perispírito. A gente deve lembrar, lá na questão 135 do Livro dos Espíritos, que o homem é formado pelo corpo, pela alma, que é o espírito encarnado, né? A alma é o espírito encarnado que usa o corpo como moradia. E pelo perispírito, que é uma substância semimaterial que ela envolve o espírito e o liga ao corpo. Então, entre o corpo e o espírito, nós temos o perispírito que vai fazer a união entre eles e nele vão ficar registrados todo o nosso histórico relacionado às nossas encarnações anteriores. E o que isso significa? Isso significa que o perispírito é onde reside a causa de todas as nossas doenças, pois elas pois é no perispírito que vão ser refletidos o enigma de toda a nossa evolução espiritual. Então, toda a nossa evolução espiritual, ela vai estar refletida no perispírito. E se nós entramos num momento de desarmonia, as doenças, o processo de doença, ele vai se tornar muito mais
permitido, muito mais provável, porque nós encontramos em desarmonia, nós já estamos em desarmonia. E olha como que é interessante, é uma desarmonia que é relacionada a nós mesmos, uma desarmonia relacionada ao nosso comportamento em relação ao outro. E nessa relação ao nosso comportamento em relação a nós mesmos, em relação ao outro, que André Luiz aponta as soluções para esse problema. E segue muito o que Joana de Ângeles coloca no livro Plenitude, sobre esse processo de autocura, de automelhoramento, né? André Luiz fala sobre uma coisa muito simples, mas também muito importante. É simples porque ele coloca de uma maneira simples, mas é difícil para a gente estar trabalhando, que é justamente a necessidade do comportamento do doente em relação a si mesmo, que a gente deve estar sempre baseado na relação que nós temos conosco e que nós temos com o outro. Olha só que interessante, o nosso processo de cura, o nosso processo de melhoria, ele está relacionado ao comportamento de quem está doente, não só em relação a si mesmo, mas o ânimo que ele vai injetar, que ele vai estar influenciando no próximo. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre caridade. Ele está falando sobre o amparo aos outros, vai criar um amparo em nós mesmos. Eles têm um termo que eu vou dar uma coladinha aqui agora. Ele fala que esse amparo aos outros cria uma imunologia em nossa vida interior, através da simplicidade, da humildade, fraternidade sem limites, do perdão incondicional. Então, assim, André Luiz nos coloca, existem desequilíbrios, né, processos de desequilíbrios pessoais e perturbações relacionadas às outras pessoas que geram desequilíbrio e que podem nos adoecer, né? E essa doença pode ser combatida de acordo com a nossa postura, de acordo com o nosso trabalho individual, em relação a nós mesmos, em relação aos outros. Ele encerra esse capítulo colocando mais uma vez, da mesma forma que ele falou no capítulo Rumo ao Campo, sobre a importância da fé religiosa, de vigiar e orar. Ele coloca assim: o fortalecimento do poder na mente para a autodefesa contra todos os elementos destruidores são baseados nos princípios de Jesus, que nos distanciam da animalidade e do orgulho. Olha que coisa fantástica. O fortalecimento do poder da mente para a autodefesa contra todos os elementos destruidores. Eles são baseados em quê? Nos princípios de Jesus, que vão nos distanciar dos princípios da animalidade e do orgulho. O que isso significa? Que a gente deve combater e nos distanciar de tudo aquilo que vai nos desequilibrar, que vai nos manter distantes do outro, através das práticas que Jesus nos ensina. E o que a gente vai refletir nesse momento é o quanto que esse tema especificamente, né, esse tema que a gente está encerrando hoje, sobre essa invasão microbiana, ela está relacionada com os dois temas anteriores, né? Quando a gente estudou a epidemia nas Ilhas Maurícias, nós falamos sobre o aspecto coletivo da doença, o porquê que elas acontecem, as causas e os objetivos dos flagelos destruidores. Então a gente está falando sobre o aspecto coletivo dessa doença, né? E o que objetiva esses flagelos destruidores de forma coletiva? Eles objetivam a progressão mais rápida da humanidade para a sua regeneração moral. Se um homem não consegue dar conta por si só dessa sua regeneração moral, Deus vai criar estratégias, vai criar formas e mecanismos para auxiliar o homem nesse seu progresso moral. Na semana passada nós conversamos, né, sobre o capítulo Rumo ao Campo, né, também de André Luiz, da obra Mensageiros. E nessa obra, o objetivo de André Luiz foi apresentar a importância da fé religiosa, de vigiar e de orar como forma de elevação e de antídoto contra as contaminações que permeiam toda a crosta terrestre sob a forma de bactérias
que vão destruir, que vão prejudicar a nossa forma física, quanto das sombras de larvas mentais que ameaçam o desequilíbrio da mente, né? Então, assim, no Rumo ao Campo, nós vemos tanto o aspecto do indivíduo, né, quando ele fala sobre como pode melhorar, como que pode trabalhar o desenvolvimento das doenças, nós nos afastemos dessas zonas que são atraídas por afinidade, né? Então ele vai falar tanto do aspecto individual como do aspecto coletivo, que quando ele fala dessas nuvens de bactéria, quando ele fala das sombras de larvas mentais, ele está falando do aspecto coletivo. E por fim, nesse capítulo Invasão Microbiana, ele está falando do aspecto individual, como cada um de nós se expõe as doenças, né? Então ele fala sobre essa questão de existir essas causas físicas, né? De adoecer, mas ele também coloca que muitas dessas causas estão relacionadas aos nossos processos mentais, aos nossos desequilíbrios mentais, às nossas perturbações mentais, em que nós nos colocamos em situações de doentes, né? E para concluir, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão. A gente vai perguntar, de acordo com uma questão que está no Livro dos Espíritos, quantos males, quantas enfermidades, quantos problemas o homem não deve ter originado a partir dos seus excessos, a partir de suas ambições, das suas paixões, o quanto de prejuízo nós trazemos a nós mesmos e por consequência ao nosso semelhante, que são frutos da nossa proximidade com a nossa condição animalesca, a nossa condição pouco desenvolvida moralmente, né? Então, assim, vamos refletir nesse momento, né, em relação a tudo isso, tanto do aspecto individual quanto do aspecto coletivo, o quanto cada uma dessas nossas atitudes relacionadas aos nossos excessos, às nossas ambições e às nossas paixões nos trazem males e enfermidades. A gente aguarda o comentário de vocês com novos questionamentos, com novas dúvidas. Quem não entendeu alguma coisa do vídeo, quem não entendeu nada do tema e do vídeo, a gente está aqui totalmente à disposição para esclarecer. Se eu não souber, certamente outras pessoas saberão, a gente vai pesquisar junto para a gente tentar encontrar a resposta, né? Convidamos a todos a participar agora desses debates, né? Dessa busca desse esclarecimento e dessa compreensão sobre o conjunto desses temas e como que eles têm relação com o momento em que nós estamos vivendo, né? Para encerrar, né, essa parte desse resumo que nós fizemos, dessa exposição, né, a gente está fazendo esse convite a vocês e daqui a pouco a gente faz a nossa prece final. Agradeço a vocês mais uma vez a atenção e a participação.